Boa noite, amigos assombrados e assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês surpresos com o que de fato acontece no interior. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais. Para ajudar o canal a ser divulgado, vão lá na plataforma do Kawaii, deixa o coraçãozinho lá para ajudar o canal e siga o canal lá também, lá e no TikTok. Mas no vídeo de hoje, vocês vão ficar pensando se realmente vale a pena as pessoas ficarem andando pelas estradas do interior. Não é andar à toa, mas mesmo a trabalho, coisas estranhas acontecem. Assistam esse relato. O relato de hoje foi enviado para mim por Damião. Ele tem 52 anos, é natural da Paraíba. E segundo Damião, o fato aconteceu com seu pai no ano de 1973. Damião, nessa época, não tinha nem feito um ano de idade ainda. Tinha talvez aí alguns meses de nascido. Pois ele nasceu em 72, mas já na parte do final do ano. Então, segundo ele, nesta época, o seu pai não trabalhava em fazenda nem em local nenhum. Ele era uma espécie de um camelô ambulante, o chamado caixeiro viajante. O cara que saía com uma mala, outros com um jumento, com algumas mercadorias, de porta em porta, oferecendo às pessoas, pois na época era muito difícil você ter um armarinho, um comércio que vendia as coisas. Então ele saía de porta em porta vendendo mercadorias. Neste ano, eles moravam em um lugar chamado Monteiro, que faz parte da região do Cariri. Então, seu pai, seu Otacílio, vivia assim, de porta em porta vendendo. Ele trabalhava com espelho, pente, tesoura, facas e diversos tipos de objetos. Era assim. Sua mala não tinha item muito grandes por causa do peso, já que ele não tinha um jumento para carregar. Andava com a mala mesmo. Primeiro botava nas costas, no ombro, era assim. De interior a interior. Quando ele vendia uma boa quantidade de objeto, ele vinha em casa, deixava o dinheiro para a mulher fazer umas compras para os filhos, ele seguia a sua viagem. Mas segundo seu Otacílio, no mês de março do ano de 1973, ele veio em casa, comprou mais mercadoria na capital, em João Pessoa. Carregou sua mala, passou alguns dias em casa por causa do filho, que era pequeno ainda, o Damião. E logo avisou a mãe de Damião, dona Antônia. Disse: mulher, eu vou seguir de viagem, qualquer coisa, você procura teu pai, tua mãe ou teus irmãos para ajudar. Eles não moravam longe da casa dele. Então, ele seguiu rumo a um lugar chamado Sumé, também na região do Cariri. Então,
seguiu estrada fora. Nas viagens que ele ia, muitas vezes, como ele já era conhecido por alguns lugares, ele, quando chegava à boquinha da noite, à tardinha, já começando a escurecer, então ele parava em alguma casa e pedia às pessoas para dormir. Ele chamava um arranjo. Então, as pessoas deixavam ele dormir. Às vezes ele dormia na sala, numa rede, às vezes dormia no chão. Ele não se incomodava com o local que ele ia dormir. E assim ele ia vivendo. Mas segundo o pai de Damião, seu Otacílio, após ele chegar nesse lugar chamado Sumé, ele seguiu rumo ao interior, pois no centro dos povoados não era tão interessante para ele, pois podia ter alguma bodega ali que vendesse algumas coisas, era assim. Então ele procurava sempre a região do interior, pois ali era mais difícil as pessoas terem acesso às coisas e mais fácil dele vender também. Então ele seguiu o interior de Sumé. Local onde ficava uma casa, quando era mais próxima, talvez aí uns 1000 metros uma da outra. Tinha lugar que as casas ficavam mais longe. Seu Otacílio também, já por várias vezes, tinha dormido trepado em pé de árvore, era assim, por causa dos animais. Mas, segundo ele, após ele estar ali já pelo um dia e pouco, quando foi na parte da tarde, ele pegou o rumo de um lugar no interior, onde havia somente cerca de arame, mato e aquela estrada de terra no meio. E isso já era por volta de mais ou menos umas 6 e pouca já. Estava pardo, que nem eles falam, pardo escurecendo. Quando ele avistou uma casa, onde havia 2 mulheres, de aproximadamente aí talvez uns 40 e poucos anos, ou uma era mais velha. Na cabeça dele elas eram mãe e filha. Então ele bateu palma, chamou: oi de casa, oi de casa. A mulher ainda não estava de porta trancada. Veio atender ele e ele ficou ali conversando, explicando a situação dele, perguntando se elas não davam um arranjo a ele. Então, a mulher ficou meio assim, pois elas 2 moravam sozinhas. Mas acabou aceitando, deixando ele dormir. Pediu que ele armasse a rede em um quarto, que uma delas dormia. E elas iam dormir uma junto com a outra. Uma delas andava com a pialapa da faca. Uma faca desse tamanho, de 12 polegadas. Seu Otacílio, as mulheres aparentavam estar com medo dele e ele com medo das mulheres. Ele disse: hoje é noite de eu não dormir. O medo delas ir lá e fazer mal a ele, e as mulheres talvez aparentavam estar com medo dele também. Mas segundo ele deitou-se numa rede e o olho era um no padre, outro na missa. Qualquer barulho ele já estava atento, achando que era as mulheres. Mas segundo ele não sabe o certo que hora era, quando ele escutou um barulho de algo que estava de dentro de casa saindo para fora. Então ele ficou ouvindo aquele barulho e escutou quando a porta rangiu e bateu. Então ele levantou-se devagar, foi e trancou a porta do quarto com um ferrolho que tinha. Ficou ouvindo. Passado um tempo, ele não escutou mais nada. Voltou, deitou-se na rede. E isso já era lá para as tantas da noite. Ele disse: amanhã eu tô lascado, não vou conseguir pegar os olhos aqui. Segundo ele, não demorou muito, algo veio até o quintal.